Você já percebeu como ninguém pergunta se a pessoa mais forte está bem? Quando alguém parece frágil, todo mundo oferece ajuda. Quando alguém parece forte, todo mundo oferece mais peso, mais responsabilidades, mais expectativas, mais confiança. E no começo isso parece um elogio, mas depois de um tempo, começa a parecer outra coisa. Porque existe uma diferença entre ser forte e ser visto como alguém que nunca pode quebrar. A primeira é uma qualidade, a segunda é uma prisão. Só que quase ninguém percebe quando a linha entre as duas desaparece. E às vezes nem a própria pessoa percebe. Tudo acontece devagar. Você resolve um problema, depois resolve outro, depois ajuda alguém, depois segura uma situação difícil, depois se torna alguém em quem as pessoas confiam. E isso é bom, de verdade. Ser alguém confiável é algo bonito. O problema é o que vem depois, porque as pessoas começam a se acostumar. Se acostumam com a sua presença, com a sua capacidade, se acostumam com o fato de que você sempre encontra uma saída. E quando alguém se acostuma com algo, para de perceber o esforço que aquilo exige. É como uma ponte. Ninguém atravessa uma ponte pensando no peso que ela suporta. As pessoas simplesmente atravessam, porque esperam que ela continue firme. Todos os dias, o tempo inteiro, sem reclamar, sem falhar, sem quebrar. E talvez você conheça essa sensação. A sensação de que as pessoas contam com você. Não apenas ocasionalmente, mas constantemente. Como se você fosse uma das peças que mantém tudo funcionando. E quando isso acontece, começa a surgir um medo estranho. O medo de decepcionar, porque uma coisa é errar quando ninguém espera nada de você. Outra completamente diferente é errar quando existe gente apostando em você. Quando existe gente confiando em você, acreditando que você vai dar conta. Esse peso é diferente e costuma ser silencioso. Talvez seja por isso que algumas pessoas aprendem a esconder o próprio cansaço. Não porque querem mentir, mas porque sentem que precisam continuar funcionando, continuar produzindo, ajudando, sustentando aquilo que depende delas, mesmo quando estão exaustas. E o mais curioso é que muitas vezes ninguém exige isso diretamente. A cobrança nasce dentro da própria cabeça. Você começa a acreditar que precisa ser forte o tempo inteiro, sem pausa, sem falhas, sem hesitação, como se sua presença dependesse disso. Eu acho que muita gente vive assim sem perceber. Passa tanto tempo tentando não decepcionar ninguém que acaba esquecendo de cuidar de si mesma. E existe algo triste nisso, porque a pessoa continua ajudando os outros, mas deixa de ajudar a si própria. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Aquele momento em que você tá cansado, mas responde, tá tudo bem. Aquele momento em que tá preocupado, mas diz que consegue resolver. Aquele momento em que precisava conversar com alguém, mas decide guardar tudo para si. E depois faz isso de novo. E de novo, e de novo, até que esconder se torna automático. Sorrir se torna automático. E parecer forte, adivinha? Se torna automático. Só que existe um problema. Aquilo que você ignora não desaparece. O que você esconde não desaparece. O que você empurra para depois também não desaparece. As coisas continuam lá, acumulando em silêncio. Por isso, algumas pessoas parecem bem por fora e completamente esgotadas por dentro, porque passaram tanto tempo sustentando tudo que esqueceram que também precisavam ser sustentadas. Existe uma solidão muito específica nisso, uma solidão que não vem da falta de pessoas, mas a falta de espaço para ser vulnerável. Porque quando todo mundo te vê como alguém forte, fica difícil admitir que você também está lutando, que você também sente medo. Eu acho que um dos maiores equívocos que existem é acreditar que força significa ausência de fragilidade. E não significa. Nunca significou. Uma pessoa forte não é alguém que nunca sofre, é alguém que continua caminhando mesmo sofrendo. São coisas completamente diferentes. Mas a imagem que criamos da força costuma ser injusta, porque imaginamos alguém inabalável, alguém que nunca vacila, que nunca desmorona, que sempre sabe exatamente o que fazer. E nenhum ser humano é assim, nenhum. Talvez seja por isso que tantos heróis carregam um peso tão grande, não por serem fortes, mas porque todos esperam que eles sejam fortes o tempo inteiro. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando as pessoas enxergam você como um símbolo, elas esquecem que existe uma pessoa por trás dele. Uma pessoa que cansa, que tem dúvidas, que sente medo, que às vezes gostaria apenas de descansar. E eu acho que isso acontece fora das histórias também. Acontece nas famílias, nos relacionamentos, nos grupos de amigos, no trabalho. Existe sempre alguém ocupando o papel de quem sustenta tudo. O problema é que
Ninguém consegue carregar esse papel para sempre. Mais cedo ou mais tarde o peso aparece, a energia acaba, e a realidade lembra algo importante, que você também é humano. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de aceitar, porque admitir limites pode parecer fraqueza, pedir ajuda pode parecer fracasso, descansar pode parecer desistência, mas nenhuma dessas coisas é verdade. Na verdade, algumas das pessoas mais fortes que existem são justamente aquelas que conseguem reconhecer quando chegar ao limite. Aquelas que conseguem dizer: hoje eu não estou bem, hoje eu preciso de ajuda, hoje eu não consigo fazer isso sozinho. Isso exige coragem, muito mais coragem do que parece, porque significa abandonar a imagem de invencível. Significa aceitar que você não precisa carregar tudo, e que ninguém espera a perfeição de você tanto quanto você mesmo. Talvez seja por isso que tanta gente esteja cansada. Não apenas pelo trabalho ou pelos problemas, mas pelo esforço constante de parecer inabalável. Pelo esforço constante de sustentar uma versão de si mesma que nunca falha. Só que a pessoa que nunca falha não existe. Nunca existiu. Existem apenas pessoas tentando fazer o melhor que conseguem. Algumas acertando, algumas errando, algumas aprendendo no caminho. Como todo mundo. Então, se você tem carregado peso demais ultimamente, eu queria que se lembrasse de uma coisa. Seu valor não está na quantidade de problemas que consegue suportar. Não está na quantidade de pessoas que consegue salvar. E também não está na imagem de força que os outros enxergam de você. Porque antes de ser alguém confiável, alguém forte, que ajuda todo mundo, você continua sendo uma pessoa. E pessoas precisam descansar. Precisam de apoio. Precisam de compreensão. Talvez ninguém te diga isso com frequência. Então eu vou dizer: você não precisa merecer descanso, merecer compreensão, e também não precisa merecer ajuda. Você já merece essas coisas, simplesmente por ser humano. Porque, no final, a maior armadilha da força é fazer você acreditar que precisa carregá-la sozinho, quando a verdade é justamente o contrário. Até a pessoa mais forte do mundo precisa de alguém em quem possa se apoiar. E talvez exista mais força em admitir isso do que em continuar fingindo que está tudo bem.